Olá, eu sou Edivar Gimenez de Oliveira, sou pastor da Igreja Batista em Casa Forte, na cidade do Recife. Essa igreja tem a sua sede na Estrada da Zubaia, 776, fica na esquina com a Avenida 17 de Agosto. Como uma referência para você, se você estiver, por exemplo, no Plaza Shopping, indo em direção à Praça de Casa Forte, após a Praça de Casa Forte, você vai ter a primeira entrada à direita para ter acesso à Estrada das Ubaias. Naquela esquina, nós temos ali a sede da Igreja Batista em Casa Forte. É uma igreja que tem um templo que não tem formato de templo, ela é um formato de uma casa. E é uma igreja que já existe naquela localidade desde 1986 e, na verdade, ela foi organizada em julho, 23 de julho de 1956. E esse local atual é o terceiro lugar dela. E aí passou a ser o local próprio, sede própria. Essa igreja tem passado por um processo de revitalização. Hoje nós temos mais de 60% das pessoas que participam da vida cotidiana da igreja chegaram nos últimos 2 ou 3 anos, em torno desse período. Essas pessoas chegaram e passaram a participar da vida da nossa comunidade. Somos uma comunidade pequena, entre membros e agregados, nós temos em torno de 80 pessoas. E a igreja, então, tem as suas ações, e neste ano nós estamos entrando com algumas ações que eu gostaria de apresentar para você. Algumas ações que a igreja já desenvolve e que serão ampliadas ou ações que serão criadas. Então, por exemplo, na área de atuação social, além de ajudar pessoas da própria comunidade que têm necessidades, nós, desde o ano passado, iniciamos o projeto Casa de Suporte. Então, através desse projeto, no ano passado, nós apoiamos o Lar Batista Elizabeth Min, que é para meninas, o Lar Batista para anciãos, que fica no bairro da Várzea, a Casa da Amizade, que é de educação infantil, que fica no bairro de Torreão, e também a Cristolândia, que trabalha com dependentes químicos e especialmente. E esses 4 projetos são ligados aos batistas e nossa igreja deu suporte e continuará dando suporte de algumas maneiras a esses projetos. No ano de 2024, portanto, neste ano, nós entraremos agora com um novo projeto de suporte. Nós estaremos dando suporte a organizações não governamentais que trabalham com o meio ambiente. Então, a ideia neste ano é fortalecer o apoio a questões de ecologia. Já em abril, a membresia da igreja receberá um treinamento e a igreja então passará a também desenvolver ações na área do meio ambiente, dando suporte a ONGs que trabalham com essa área de necessidade. Então, esse é o nosso projeto para a área social em 2024. Continuar dando suporte a instituições sociais dos batistas e passar a dar suporte a organizações não governamentais que trabalham com o meio ambiente. De forma institucional, a segunda ação que nós implementaremos nesse ano de 2024 é o que nós chamamos de Jornal Zona Norte Solidária. Através desse veículo, nós pretendemos chegar até a casa dos moradores de Casa Forte, Poço da Panela, Apipucos, Parnamirim, principalmente e Casa Amarela, nesses bairros que são do entorno de Casa Forte. E claramente nós também poderemos atingir outros bairros. Chegaremos até as casas dos moradores, porque nós temos muitas casas ainda nesses bairros que nós citamos. Chegaremos a edifícios, aqueles que for permitida a nossa chegada com o nosso jornal,
e chegaremos também na área comercial, já que nós temos muitos restaurantes, muitas lojas, shoppings, enfim, neste bairro, que é um dos bairros mais bem estruturados da cidade do Recife. Então, a segunda ação, que é a ação de relacionamento com a comunidade, é o lançamento do jornal Zona Norte Solidária. Nós também estaremos lançando uma nova ação que é interna, que visa fortalecer as famílias e as pessoas que frequentam a nossa igreja, que seria os pequenos grupos de cuidado ministerial. A igreja toda está sendo dividida geograficamente em grupos, e para cada grupo nós teremos uma pessoa que vai dar assistência, poderia chamar de uma espécie de supervisor, mas é uma palavra que nós não gostamos muito, porque nós também prezamos muito a liberdade, a privacidade das pessoas, mas uma espécie de cuidador, uma espécie de pastor no sentido, ou pastora, no sentido carismático da palavra, que vai poder acompanhar um pouco mais de perto essas pessoas, ajudando-as em suas necessidades e podendo ampliar ações a partir do desenvolvimento. A terceira ação que nós estamos implantando, e já começamos a implantar agora em fevereiro, é na área de música. Nós estamos com uma nova ministra de música trabalhando com a nossa igreja, e ela vem para implementar a educação musical. E nessa área de educação musical, nós pretendemos qualificar internamente e externamente as pessoas para a área de música. Já demos o primeiro passo, já temos um grupo de educação musical aos sábados à tarde, voltado para pessoas de dentro da comunidade da igreja, e nas áreas de teclado, bateria, contrabaixo e violão. Então, nessas 4 áreas, nós já temos alunos e que já estão sendo ensinados nesses instrumentos musicais. Na próxima etapa, nós estaremos então abrindo para o bairro e também os bairros vizinhos à Casa Forte, para a educação musical infantil. E para isso nós estamos contando com pessoas voluntárias que queiram nos ajudar na educação musical. Além disso, na área musical, nós estamos fortalecendo a questão litúrgica com a qualificação de bandas, de back vocal, e também a questão música coral. E aí nós estaremos, então, envolvidos nessa nova ação de educação musical da nossa igreja. Na área administrativa da igreja, nós estaremos iniciando a construção de novas estruturas sanitárias e de cantina, cozinha, cantina. Estaremos criando uma nova acessibilidade às nossas salas. Estaremos criando um novo gabinete pastoral, novo espaço de berçário bem estruturado e moderno, refazendo as nossas salas para que nós possamos fazer um processo de educação, seja de natureza cristã, de educação musical, de educação para atuação social, enfim, educação ministerial. O nosso espaço será, portanto, aperfeiçoado neste ano de 2024. Mudaremos a fachada da igreja, mudaremos o muro da nossa igreja, criaremos um espaço de acessibilidade melhor para pessoas com deficiência, dos diversos tipos. Então, essa é mais uma ação da nossa igreja, uma ação nova da nossa igreja para 2024. Também na área administrativa, nós vamos fazer uma reforma do Estatuto da Igreja, deixando mais clara a sua estrutura organizacional, a sua estrutura operacional, a transparência de suas ações administrativas, a alternância na liderança da caminhada da igreja, e, portanto, será uma ação burocrática, entretanto, muito importante para a vida da nossa caminhada. Então, recapitulando, nós teremos as seguintes ações novas.
a ação Casa de Suporte, que vai ampliar para o trabalho com organizações não governamentais de meio ambiente, a criação do jornal Zona Norte Solidária, a questão da divisão em grupos para cuidado ministerial, a questão da educação musical para membros da igreja e agregados, e numa segunda etapa para moradores de Casa Forte, Poço da Panela, Apipucos, Casa Amarela, Parnamirim e outras pessoas que tiverem acessibilidade, até porque esse ano também a nova ponte que vai ligar Monteiro a Iputinga vai diminuir de 20 para 2 minutos a distância desse bairro da Zona Oeste para a Zona Norte, e nós teremos, portanto, mais um espaço de possibilidade de ação ministerial. Iniciaremos a ação da reforma e construção no nosso patrimônio e faremos a reforma do nosso estatuto. Além disso, e aí eu entro numa segunda parte da minha palavra, é a continuidade das ações que a igreja já desenvolve. Aperfeiçoamos agora a equipe que está trabalhando com as redes sociais da igreja, Instagram, Facebook, e nós estaremos, portanto, já estamos com trabalho já em processo de requalificação. Nós teremos também, continuando a parte de sociabilidade dos membros, fazendo atividades externas de confraternização, de fortalecimento das amizades, porque a igreja é primeiramente comunhão do ser humano com Deus e comunhão do ser humano com o seu semelhante, e nós cremos muito na palavra de Jesus que o mundo nos conhecerá pelo amor que nós temos uns com os outros, e nós entendemos que isso é muito importante. Nós continuaremos com o trabalho de educação cristã da igreja, com a colônia de férias para crianças da nossa comunidade no mês de julho, para os trabalhos com as mulheres cristãs em missão, MCM Oração, MCM Estudos. Continuaremos com o Sarau com Jesus, promovido pela juventude, e agora fazendo atividades nas praças ou nos parques que nós temos no bairro. Somos talvez o bairro e região com mais parques da cidade, e vamos ganhar agora o Jardim do Poço, que fica a 200 metros também da nossa igreja, que já está em construção. Continuaremos, portanto, essas atividades e essas ações. Observe que a Igreja Batista em Casa Forte, que tem como missão inspirar pessoas a se comprometerem com Jesus, o Cristo de Nazaré, é uma igreja pequena, mas que quer ser relevante. Ou seja, ela quer que a sua ação ministerial abençoe as pessoas do bairro. Não é uma visão primeiramente proselitista. Nós não temos a visão de conquistar almas para Cristo. Nós temos a visão de cuidar de almas para Cristo, ou não conquistar pessoas para Cristo, mas de cuidar de pessoas para Cristo, porque nós entendemos que essa é a raiz do Evangelho, é gente cuidando gente, e nesse cuidado envolve o cuidado que ajuda pessoas a se relacionarem com Deus através de Jesus Cristo, o cuidado de ajudar pessoas a se relacionarem de maneira saudável uns com os outros, ou umas com as outras, de desenvolver uma vida saudável na sua vida profissional, na sua vida familiar, na sua vida política, na sua vida econômica, na sua vida social. Então, a igreja é uma igreja que é pequena em número, mas tem uma visão de uma igreja que quer ser relevante para qualquer pessoa. Não somos um curral, somos uma igreja sem porteiras. Você entra, abençoa e é abençoado. Você permanece ali enquanto você tiver no seu coração que ali você deve permanecer. Mas se Deus te chama para uma outra oportunidade, um outro espaço de trabalho, você também é livre, porque a igreja não controla a vida das pessoas. A igreja quer cuidar
E quando eu falo igreja, não a instituição, mas a igreja povo. Nós, como membros da Igreja Batista em Casa Forte, queremos ajudar uns aos outros na nossa caminhada de vida. Então, eu gostaria que você estivesse atento às ações da Igreja Batista em Casa Forte. Nossos cultos acontecem às quartas-feiras, 19 às 20 horas, aos domingos, de 9 às 10h15 da manhã, às 18 às 19h15 da tarde. São os 3 cultos regulares. Temos educação musical no sábado, temos ensaio do coral na terça-feira à noite, temos reunião de oração das mulheres na sexta-feira à tarde e outras atividades que podem acontecer. Se você tiver interesse, faça uma visita à Igreja Batista em Casa Forte. Se você é uma pessoa que já tem a sua fé definida em Jesus Cristo, sente o desejo de se envolver numa comunidade que está em processo de revitalização, de consolidação, que está com o seu coração aberto, com a sua visão aberta para atuar, procure a Igreja Batista em Casa Forte, que nós teremos muito prazer de dialogar com você. Essas são as ações. E essas ações são ações em crescente. A igreja também tem ações na área missionária. A igreja, a cada trimestre, faz uma campanha de sensibilização para missões mundiais. No segundo trimestre, ela faz para missões estaduais, que é em Pernambuco. E no terceiro trimestre, ela faz para missões nacionais. Ela coopera com o trabalho missionário, ela coopera com as organizações da Convenção Batista de Pernambuco e Convenção Batista Brasileira. Seja bem-vindo, seja bem-vinda às ações ministeriais da Igreja Batista em Casa Forte no ano de 2024.